Deixando bem claro aqui para todo mundo qual é o meu projeto de governo de segurança pública. Resumindo, porque eu tenho ele bem estruturado, mas qual é a premissa? A premissa, Hugo, qual é a sua premissa como governador do estado para a segurança pública? Eu quero vingança. Essa é a minha premissa. A minha premissa não é de justiça. A minha premissa é de vingança. Eu vou vingar a população do estado do Ceará. Eu vou vingar a população de Uiraponga. Eu vou vingar a população de Vila Velha, do bairro Vila Velha. Eu vou vingar o pessoal de Sobral, que foi expulso lá dos conjuntos habitacionais do Caiçara. Eu vou vingar todo mundo que foi oprimido pelas facções criminosas. E se quiserem vir para cima, venham para cima do governador. Não vá para cima da polícia, não. Porque eu vou defender os policiais com unhas e dentes. Porque eu sei o que é que eles passam aqui dentro do estado para tentar resolver o problema e não deixam. Certo? Então vamos começar aqui a nossa live de hoje analisando o caso de Uiraponga. Eu tinha ido em Uiraponga antes mesmo daquele problema. Eu já fui em Uiraponga já há muitos anos, quando eu era regional da delegacia de Aracati, e a gente foi atender uma ocorrência lá de um assalto a banco que teve ali na fronteira, que a gente achava que os caras poderiam ter se debandeado ali pro lado de Uiraponga na ocasião. E na época, o distrito ele funcionava normalmente, né? Assim, na medida do possível. O distrito ele estava ali povoado, ele estava com todas as suas casas, a população lá, as quase 2.000 pessoas, ou mais de 2.000 pessoas que moravam no local, vivendo a sua vida. Então, assim, era essa a imagem que eu tinha de Uiraponga, né? Essa era a imagem que eu tinha de Uiraponga, porque tinha sido a primeira e até então a única vez que eu tinha ido no distrito. E aí, quando aconteceu o caso de Uiraponga, o êxodo, né, que aconteceu das famílias no ano passado por conta das facções criminosas, da ameaça das facções criminosas no distrito, aquilo ali me deixou muito pé da vida. Entendeu? A primeira dama tá ali, eu não posso falar puto. Me deixou muito pé da vida. Diante da inação do Estado. Diante da inação do Estado. Eu digo isso porque aquela região ali, Morada Nova, Russas, Aracati, toda a parte ali do Alto Jaguaribe, a criminalidade de lá não é uma criminalidade complexa. E aí, eu vou começar aqui a primeira reflexão que a gente deve fazer sobre os nossos problemas de segurança pública. Isso eu vim até comentando com alguns amigos, discutindo essa questão da segurança pública, para não só apontar erros, mas também para trazer reflexões e o que a gente deve fazer a partir dessas reflexões. Vocês vão concordar comigo que embora os Estados Unidos tenham colocado agora as facções criminosas como organizações terroristas, não veio nenhum terrorista para cá, para o Ceará. Não veio ninguém do Estado Islâmico, ninguém da Al-Qaeda. Não vieram para cá. Do mesmo modo também que não veio para cá grandes bandidos de fora, chefes de organização do cartel de Sinaloa, do cartel de Jalisco, de Medellín. Não, também não veio. Não vieram para cá. Então, quem são esses faccionados? Quem são os faccionados do Ceará? E aí, por conta da inação do Estado, por conta da ineficiência do Estado, só um parênteses aqui, vocês me desculpem se eu estou todo torto, é porque hoje no treino de jiu-jitsu eu levei um quedão de um faixa marrom, porque faixa azul é bicho gaiato, sabe? Aí o faixa azul vê o marrom e o roxo, aí quer dar uma de gaiato, aí quer derrubar os caras e tudo, aí os caras veem que tu tá com gaiatice, aí vai lá e te dá um quedão. Aí eu levei um quedão no jiu-jitsu e machuquei meu ombro, eu tô com o ombro aqui machucado, provavelmente depois da live eu vou ter que ir na Unimed para verificar se isso aqui não é uma coisa séria. Mas voltando aqui à ideia para não perder o assunto. Então, vocês concordam comigo que ninguém veio de fora para cá? Ninguém veio de fora para cá. Então, por que é que as facções criminosas se transformaram nesse Leviatã? Por que é que as facções criminosas se transformaram num monstro tão grande que aterroriza um distrito ao ponto de todo mundo, ou quase todo mundo, ir embora do local aterrorizado com o que está acontecendo? Essa é a maior demonstração de que o problema de segurança pública do estado do Ceará, ele é falta de atitude, ele é falta de gestão, ele é falta de querência
que é uma palavra que a gente usa muito dentro da polícia, de querência do governador em resolver. E da falta de habilidade dele em saber resolver. E das pessoas que ele escolhe para estar assessorando. E eu digo isso porque isso não é um problema só do governador Elmano. Isso é um problema que vem se arrastando de governo a governo de esquerda, desde lá o Cid Gomes, passando pelo Camilo e agora chegando no Elmano. Certo? Porque é o mesmo modelo de governo, é o mesmo governo de pensar a segurança pública, é o mesmo governo é o mesmo modelo de gestão. Então, o que a gente vê são bandidos do Ceará, bandidos que já eram bandidos do Ceará, e outros que vão surgindo, logicamente, que tendo certeza da impunidade, certeza, não é que eles acham que vão ficar impunes, eles têm certeza da impunidade, eles começam a evoluir as suas atrocidades, testando a ineficiência do Estado. Testando a ineficiência do Estado. E aí, a partir do momento que ele comete um ato aqui e ele viu que o Estado foi ineficiente, ele comete um ato maior, mais grave. Aí ele viu que o Estado foi ineficiente em reprimir. Aí ele comete um mais grave. Aí ele vai cometendo ao ponto de, por exemplo, vamos decapitar uma pessoa em praça pública e jogar a cabeça dela no meio da rua. Vocês conseguem entender que há uma progressão criminosa aqui, que a facção ela não começou cortando cabeça e jogando no meio da rua. Ela começou cometendo um crimezinho, depois virou um crime, depois virou um crimezão e um crimezaço. Porque em todos esses cenários, em todos esses estágios, o Estado ele foi ineficiente em proteger a população. E aí ele deixou, literalmente, um bando de pirangueiro, certo? Para quem é de fora, porque pirangueiro lá em Pernambuco tem outro significado. Mas para quem não é do Ceará, pirangueiro é o Zé Ruela, é o bandidinho, o bandido meia tigela. Ele deixou um pirangueiro se transformar em um expoente criminoso que consegue aterrorizar toda uma população do Estado, toda uma população de um município. E aí quando tu vai ver os grandes criminosos, os chefes de facção do Estado do Ceará, o criminoso, o matador, homicida que esquarteja os outros no meio da rua, é um menino velho ou um cara que não aguenta meia hora ali, sem uma arma na mão. Entendeu? E isso acontece porque a gente criou esse monstro a partir do momento em que não reprimiu e não combateu a facção do momento que deveria ter combatido. E por que eu estou fazendo toda essa reflexão? Justamente para falar sobre o Iraponga. O Iraponga, na época em que aconteceu o fato do êxodo, né, que aconteceu no distrito por conta das ameaças da facção, lá estava tendo uma disputa principalmente com a entrada do terceiro comando puro. E aí eu tenho aqui uma informação para vocês, que eu já até cheguei a falar disso em algumas lives de podcasts que eu participei por aí. Lives não, em alguns podcasts que eu participei por aí, que, se eu não me engano, foi em 2022, eu dando aula na Academia de Segurança Pública, eu falei para os alunos, dando aula de investigação contra a organização criminosa, que era só questão de tempo o terceiro comando puro absorver a GDE aqui no estado do Ceará. Eu falei que isso era só questão de tempo. Olha o que foi que aconteceu em 2025. O terceiro comando puro absorveu a GDE no estado do Ceará. Eu não tenho o dom da previsão, eu não tenho o dom de adivinhar um futuro. Eu só sei aquilo que eu faço. Do mesmo jeito que eu falei para o governo do estado, quando eu estava na delegacia de organizações criminosas, que o Comando Vermelho iria monopolizar a capital e região metropolitana e grandes pedaços do estado se a gente continuasse errando, como a gente estava errando. Se a gente continuasse utilizando a Draco, que era uma delegacia estratégica para estar atrás de liderança criminosa, para estar resolvendo fuxico, para estar resolvendo picuinha, para estar resolvendo problema de politicagem, como briga de torcida organizada. Coloca aí no Google. Briga de torcida organizada no estado do Ceará vai parar na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Coloca aí no Google. Não que eu não ache que as torcidas organizadas, em certo ponto, tenham vinculação com o crime organizado. Não é isso.
Mas olha só, enquanto a Draco deveria estar focado nas lideranças, a Draco estava perdendo tempo com pirangagem. E eu falei isso, olha, os caras estão indo para o Rio. Os caras estão indo para o Rio com documento falso. Fulano já foi, Beltrano já foi. Daqui uns dias, Ciclano vai. E aí os caras, eles, inteligentemente, os criminosos, eles entenderam que o Rio de Janeiro era o único ponto do país onde a Polícia Civil não conseguia atacar, a Polícia Civil do Ceará. Porque a gente já tinha prendido o cara na Bolívia, a gente já tinha prendido o cara na Argentina, a gente já tinha prendido o cara no Paraguai, já tinha prendido o cara em todos os cantos do país que você imaginar. Entendeu? Eu prendi o chefe do PCC, um dos chefes do PCC do Ceará, lá em Mongaguá, na Baixada Santista. Entendeu? O outro chefe do PCC aqui do estado do Ceará, do Sertão Central, foi preso por nós lá em São José dos Campos. Eu prendi o chefe da GDE, aliás, o chefe do Comando Vermelho lá na zona metropolitana de Natal, o chefe da GDE vindo para o estado do Ceará. Ou seja, os caras viram que o único canto onde eles conseguiriam se encastelar e comandar as ações criminosas dele era do Rio de Janeiro. E por isso que o Comando Vermelho tomou as outras facções. Porque a gente não consegue mais atacar a cabeça. Nós conseguimos, de certo modo, acabar com a GDE, porque nós acabamos com a cabeça da GDE. A Polícia Civil acabou com a cabeça da GDE. Isso lá atrás. Lá no caso lá dos 7 caras do Anel e tal, dos anéis dos Templários, que vocês veem aí no YouTube, é só pesquisar que tem matéria sobre o assunto, 2016, 2017. Um grande trabalho feito pela Draco e pelos delegados da Draco da época. Então foi cortando a cabeça da GDE que a gente conseguiu desorganizar o corpo. E por que a gente não faz isso em relação ao Comando Vermelho? Porque a gente deixou a cabeça ficar protegida. A gente deixou a cabeça ficar protegida lá nos morros do Rio de Janeiro. E eu antecipei isso. Eu falei que isso ia acontecer, porque eu já tinha prestado atenção que isso ia acontecer. Então não foi por falta de aviso, que o governo do estado não fez o que deveria ter feito. E eu digo mais, a situação só não está pior porque nós temos excelentes policiais na ponta, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, excelentes policiais que vão lá, mesmo com os caras errando do jeito que eles estão errando na gestão, essas policiais vão lá, dão sangue e ainda conseguem segurar a pancada. Porque senão, a gente já tinha ido aí para um pandemônio. Se não fossem esses policiais da ponta, que ainda seguram a pancada. Tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Ou seja, mesmo a cabeça da segurança pública errando do jeito que ela está errando, os braços e as pernas ainda conseguem lutar. Sem a cabeça. Só no instintivo. E aí, depois que você consegue entender todo esse cenário, você consegue entender o problema de Uiraponga. Porque eu quero que era para o governo do estado ter feito lá em 2025... 24 para 25, quando começou a intensificar a atuação de organização criminosa no distrito. O que era para ele ter feito? Era para ele ter mandado a polícia ir lá e escoltar a população, como foi feito, escoltar a população para que ela saia em segurança da cidade. Olha só o maior símbolo de derrota de um modelo de segurança pública. O governo do estado, em vez de combater o negócio, ele mandou a polícia militar e a polícia civil do local escoltar a população. E se você for de Uiraponga e eu estiver mentindo, diga aí na live que eu estou mentindo. Escoltar a população e tirar a população da cidade. Olha só o maior símbolo de derrota que a gente pode ter como estado. Um bando de pirangueiro. Não é bandidão de fuzil, de AK-47, de ponto .30, de antiaérea, de morteiro, de granada. Não. É um bando de pirangueiro armado. Então, o que era para o governo do estado ter feito lá no começo? Porque a gente está discutindo agora, e essa briga política que acabou acontecendo nas redes sociais, mas a gente não está parando para refletir lá no começo, porque a memória do brasileiro ela é curta. Mas vamos voltar, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Lá no começo, meu amigo, era para o governo ter mandado a polícia descer o aço na bandidagem. Era para a polícia ter passado o rodo nesses pilantra. Porque foi isso que a gente fez na Caucaia. Quando eu cheguei em Caucaia, a Caucaia era a cidade mais violenta do país. 2020. Quando eu cheguei lá, antes de eu ir para lá,
todo mundo já sabia como era o meu perfil, e a gente conversando com o então delegado-geral e o então secretário de segurança da época, eu cheguei para eles e disse, ó, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês, vocês estão querendo que eu vá para Caucaia. Quando começar a morrer bandido, quem é que vai segurar o mimimi? Quem é que vai segurar o mimimi? Como a oposição na época estava batendo em Caucaia o tempo todo batendo em Caucaia. Você pode ver os vídeos de 2020, final de 2020, início de 2021. A oposição era batendo todo dia no governo por causa de Caucaia. Caucaia era o calcanhar de Aquiles do governo. O governo levou tanta pancada em Caucaia, que ele decidiu de fato trabalhar. Aí eu estava em Aracati, com a cidade dominada na mão, toda quarta-feira eu ia lá, no Canoa Quebrada, fazer uma travessiazinha nadando, tava, irmão, férias, tava top, Aracati tava top na época. A gente tinha controlado a cidade, justamente fazendo uma repressão, a repressão que deveria ser feita em todo o estado, tanto com polícia civil quanto com polícia militar, porque onde eu chego, meu amigo, eu agrego. A primeira coisa que eu faço, os policiais militares sabem disso, é ir lá no comandante. Eu vou lá como delegado, porque tem delegado que é meio besta, tá? Não me misturo, fico aqui, espero o pessoal vir. Não, eu vou. Eu vou porque fui eu que acabei de chegar. Como fui eu que acabei de chegar, eu vou lá me apresentar. Vou me apresentar para o coronel, vou me apresentar para o prefeito, vou me apresentar para o presidente da Câmara dos Vereadores, vou me apresentar para todo mundo, porque fui eu que cheguei agora. E aí eu vou me apresentar e vou dizer o que é que eu vou fazer na cidade. E vou dizer que na cidade agora tem uma autoridade policial que vai fazer isso aqui. E aí você começa a trazer um monte de segurança jurídica, para todos os atores da segurança pública, para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para todo mundo. Porque agora o pessoal disse, eita, pô, a linha de filosofia do delegado é essa daqui. E qual é a minha linha de filosofia? Meu amigo, se o bandido ele não se entrega, ele tem que morrer. Ah, não, isso é extermínio. Não é extermínio, não. O nome disso é legítima defesa. Quando um bandido ele não se entrega, ele é um risco iminente. Ele é um risco à vida iminente. O cara, quando ele está com a arma na mão e ele não quer se entregar, a qualquer momento ele pode tirar a vida de alguém. Então o risco aí é iminente. E a lei, a própria Constituição e a própria lei, ela autoriza o policial a matar aquela pessoa. Isso já é hoje, ó. Isso já existe hoje. Não é uma coisa que eu quero mudar quando eu for isso ou aquilo na política, não. Não. Hoje, o cara tá com a arma na mão. O cara, ele tá armado e ele tá querendo fazer o mal. É só você interpretar. O cara, ele tá com a arma na mão ali ou ele tá ali armado para fazer o quê? Para ir para a igreja? Para evangelizar alguém? Não, ele tá indo fazer o mal. O risco é iminente. Passa fogo nele. É simples. Passa fogo nele, meu amigo. Mata. E aí, a minha linha de raciocínio sempre foi essa. Ah, não, mas é porque a polícia é a polícia mais letal que não sei, a polícia do Ceará, a polícia não sei de onde, é a polícia mais letal. Meu irmão, a polícia tá matando é pouco. Porque pelo tanto de bandido que a gente tem na porcaria desse estado e desse país, era pra gente já estar matando era mais, era pra estar matando era o dobro. Então a gente mata é pouco. Porque os caras vêm pra cima. A gente está numa guerra urbana, a gente está numa guerra civil. Aí fica esses discursos de esquerda, mimimi, ai, porque não sei o quê, de ressocialização. Meu irmão, o cara que está com a arma na mão, está querendo fazer o mal, ele está perdido. Se ele não quer se entregar, se ele sabe que ele já perdeu, porque a polícia está ali, e ele ainda assim quer desafiar a polícia, ele está perdido. Tem que mandar para vala. É simples, prendeu, matou. É simples. O pessoal chama o Renan Santos de louco, mas ele não é louco não, ele só conhece a lei. Prendeu, matou. Se a lei, ela me autoriza a ir para cima do cara em certas situações, toda a vida eu vou para cima. Eu nunca vou extrapolar o que a lei diz. Mas se a lei deixa na minha discricionariedade, Hugo, tu pode conversar, tu pode dar uma voadora nele. A lei está dizendo isso, Hugo, tu pode, nesse caso aqui, de legítima defesa, tu pode conversar com o cara e tu pode dar uma voadora no cara. Eu nunca vou conversar com o cara. Nunca. Eu nunca vou conversar com o cara. Agora, o que eu nunca vou fazer é o seguinte, Hugo, nesse caso aqui, tu só pode conversar com o cara. Eu vou lá e dou uma voadora nele. É isso aqui eu não faço. Se a lei não permite, eu não faço. Agora, se a lei deixa a decisão para mim, toda a vida vai ser com o maior rigor que eu puder aplicar.
Toda a vida. E se for derrubando o pilantra vai ser derrubado. Se ele quiser se entregar, ele vai ser preso. É muito simples. Então, a polícia perdeu esse tipo de interpretação. E por que a polícia perdeu esse tipo de interpretação? Porque do nada ela deixou de raciocinar? Não, porque o governo começou a tirar a segurança do policial, a segurança jurídica do policial. O governo começou a se preocupar mais com o bandido do que com a polícia. O governo se preocupou mais com a repercussão social de ter vários criminosos mortos do que a preocupação com o policial de estar lá trocando tiro todo dia, como a gente ficava lá na Caucaia, no meio do Matagal, trocando tiro todo dia com os caras. Quando eu fui para Caucaia, voltando ao assunto, eu disse, quem é que vai segurar a ponta quando a gente começar a derrubar a gente aqui na Caucaia? Vocês vão segurar? Porque se vocês não segurarem, eu não vou não. Porque quando eu for, vai morrer pilantra lá. E morreu. Os caras mais cascudos da Caucaia a gente derrubou. E os que a gente não derrubou porque os caras conseguiram escapar. Porque eles vieram pra cima. E quando eles vieram pra cima, a gente sentou o aço neles. Só que, infelizmente, dentro do Matagal, os caras conseguiram escapar. Então, quando os caras querem, e a gente resolveu, pelo menos por um certo período de tempo, o problema da Caucaia, que depois voltou tudo de novo quando a gente saiu. Porque o governo ele é especialista também em fazer isso. Quando você começa a fazer um bom projeto, quando você começa a fazer um bom trabalho, aí sabe o que é que as pessoas estão preocupadas dentro da segurança pública? É o teu crescimento pelo teu trabalho. É o holofote que tu tá ganhando por tu tá trabalhando. Isso acontece dentro da segurança pública, dentro da Polícia Civil e da Polícia Militar. O governo vai atrás de cortar tuas asas porque tu tá fazendo o teu trabalho. Tu tá com holofote, igual eu tô com essa lâmpada aqui, refletindo em mim, não é porque eu sou babão puxar saco de ninguém, não é porque eu tô trabalhando e tô fazendo, tô produzindo e, logicamente, estou aparecendo por conta do trabalho que eu tô fazendo. Aí eu começo a virar uma ameaça política. Aí sabe o que é que acontece? Os caras pegam e destroem. Porque eles não estão preocupados com a população. Eles não estão preocupados em resolver o problema da sociedade. Eles estão preocupados com voto. Eles estão preocupados com política. Eles estão preocupados se eles vão conseguir se manter na porcaria dos cargos eletivos, que eles morrem por isso. É isso que acontece na realidade. O governador não está preocupado com a população. Os deputados da base do governo não estão preocupados com a população. Pode me cancelar, pode tacar o pau em mim nas redes sociais, pode fazer o que for. A população que está me assistindo agora, ela sabe que eu estou falando a verdade. Ela sabe que eu estou falando a verdade. Porque não tem condição aqui dentro do estado do Ceará, da bandidagem enfrentar a polícia. Não tem condição. É igual a bota negociando com a formiga. Não tem condição. Agora, por que a bota não faz? A bota não faz porque os caras criaram um buraco gigantesco embaixo da bota para a formiga entrar e comer o pé da pessoa por dentro. Amarrando as mãos da polícia. Se preocupando mais com bandido do que com policial. Desmotivando o policial, civil e militar. Prometendo coisa para a polícia que não cumpriu. Como o governo prometeu que ia reestruturar o salário dos OIPs, dos oficiais investigadores de polícia. Sabe o que foi que o governo fez? Vou te dizer o que foi que o governo fez com a Polícia Civil. O governador Elmano, existiam 2 cargos na Polícia Civil. O cargo de escrivão e o cargo de inspetor. O escrivão fazia o trabalho cartorário. E é um trabalho, meu irmão, dor de cabeça grande. A gente até brinca, é o escravão. Porque é um trabalho mesmo complicado, de responsabilidade gigantesca. O inspetor ia pra rua investigar, trocar tiro com bandido e tudo, e se matar no meio da rua pra estar investigando, pra estar produzindo prova e tal, pra gente conseguir prender os caras no meio da rua. Aí sabe o que foi que o governo fez? Olha só a grande ideia do governo. Não, nós vamos fortalecer a categoria de vocês, isso o governo pro policial. Nós vamos unir o cargo de escrivão com o cargo de inspetor. Agora, seu trouxa, o governo falando pro policial, agora, seu trouxa, você vai fazer o trabalho cartorário e vai fazer o trabalho da rua, trocando tiro com pilantra. Vai fazer os dois, ó. Tu vai trabalhar por 2 agora. Sabe quanto o governo deu de aumento? Eu não vou nem dizer o que foi que o governo deu, na verdade, por questão de... Mas você sabe o que é que eu tô querendo dizer que o governo deu. O governo não deu 1 centavo a mais. Isso, inclusive, é inconstitucional, porque o governo aumentou a carga de trabalho
aumentou a complexidade do cargo e ele não reestruturou o salário do cargo, na mesma complexidade e aumento de volume de trabalho que ele colocou. A contrário senso, o governo diminuiu o salário do inspetor e do escrivão, porque agora o cara trabalha por 2 e continua ganhando a mesma coisa. Olha só o negoção. Que o governo... Aí como é que você quer, eu estou falando com você, cidadão, como é que você quer que o policial vibre? Como é que você quer que o policial esteja motivado com uma situação dessa? O salário do subtenente da polícia, do primeiro sargento e do subtenente da polícia, ele é o segundo pior do Nordeste. Ele é o segundo pior do Nordeste. O salário do subtenente... O cara passa 7 anos... O cara passa 7 anos para ser promovido a cabo. O soldado passa 7 anos para ser promovido a cabo. Para ganhar, se eu não me engano, é 90 e poucos reais. Olha só a promoção que o cara tem. Depois de 7 anos, dia a dia, se lascando no meio da rua, trocando tiro com um bandido, o cara vai ganhar 90 reais a mais na promoção dele. Me diz como é que tu estimula o cara a ir pra cima desse jeito. Me diz como é que tu quer que o cara, ele vibre. O policial, como é que o policial vibra desse jeito? E eu não vou falar aqui nem do restante das carreiras. Entendeu? A carreira de delegado que no estado do Ceará já foi uma das maiores remuneração de delegados do país, hoje não está mais nem entre as 15 maiores. De 27 estados, a gente está ali do meio para baixo, quase na zona de rebaixamento. E é porque delegado, em comparação com as outras classes, de policiais, ela ganha muito bem. Em comparação com as outras classes. Porque em comparação com as outras classes de delegados do país, está lá embaixo. Por conta de uma inflação que veio comendo o salário, e o governo não fez a readequação necessária. Como é que tu quer que os caras vibrem? Ou seja, eu estou pegando desde a base até o topo. Não dá para vibrar. O salário de coronel e de tenente-coronel aqui do estado do Ceará é um dos menores do país também. É um dos menores do país. Os caras vivem de penduricalho. O tenente-coronel e o coronel da PM vivem de penduricalho. E é porque os caras ganham o topo do funcionalismo da polícia militar. Aí tu imagina o praça. Que tá lá na ponta. Aí tu imagina o OIP, que tá lá na ponta. Se o delegado tá se reclamando do salário dele, imagina o OIP, que tá lá na base. Como é que esse cara vibra? Então esse é o governo. Aí ele acha que construindo prédio bonito, que fazendo concurso, atrás de concurso, concurso atrás de concurso, concurso atrás de concurso, vai mudar a situação. Não vai. Porque do mesmo jeito que ele está fazendo concurso atrás de concurso, concurso atrás de concurso, ele não te diz quantos policiais saíram da carreira e foram para outras profissões porque não viu futuro. Porque literalmente a carreira de policial, civil e militar, virou uma carreira sem futuro. No sentido literal da palavra. Não no pejorativo. Uma carreira sem futuro. E aí os caras saem de delegado para outras profissões, o cara sai de oficial da PM para outras profissões, o cara sai de praça para outras profissões, o cara sai de OIP para outras profissões, porque ele não vê perspectiva de vida. Porra, eu tô trocando tiro todo dia aqui, me matando de trabalhar, num foguete, matando leão por dia aqui, e olha o que é que eu recebo. Aí eu vejo outras carreiras aí, que não trabalham nem um décimo do que eu trabalho, do sangue que eu dou aqui, ganhando muito bem. O que é que tu acha que o cara vai fazer? É isso que acontece no estado do Ceará hoje. A polícia está totalmente desmotivada. E uma polícia desmotivada faz o crime se alastrar. Porque é o policial que vai te defender. É o policial que vai ser o teu escudo. E se teu escudo está rachado, tu não consegue se abrigar de uma flechada. E a flechada vem da facção. É isso que acontece no estado. E aí, o Iraponga era para fazer o que a gente fez na Caucaia. Pegar os criminosos, meu amigo. Ah, meu amigo, tu tá com a arma na mão, tu tá querendo vir pra cima, fogo. Sem dó nem piedade. Que é o que eu vou fazer se eu for governador do estado. Quando eu for governador do estado, meu amigo, nos primeiros dias a gente vai montar um gabinete de crise, vai juntar as especializadas da Polícia Civil e da Polícia Militar e a gente vai atacar em onda. Eu sei, isso aqui tá na minha cabeça, claro como essa luz aqui.
de como é que a gente vai resolver o problema das facções. Tem candidato aí dizendo que vai, em 90 dias, vai prender o Bebeto do Choró. Eu digo para você que em 90 dias eu lavo o estado do Ceará todinho com sangue das facções. Eu lavo o estado do Ceará todinho. E quando o judiciário quiser vir para cima, se ele quiser vir para cima, venha para cima do governador. Porque a ordem é dele. Porque sabe qual é o legal disso tudo? Sabe qual é o legal disso tudo? É que se o judiciário, por acaso, quiser vir com seu garantismo hiperbólico, alguns juízes, porque não são todos, alguns juízes, sabe quem é que julga supostos homicídios? A população. Não é o juiz. É a população. Aí eu quero saber quem é do povo que vai condenar um policial por ter matado faccionado a mando do governador. E, aliás, eu vou assumir a culpa é minha. Teoria do domínio do fato. A culpa é do governador do estado. Me bote no tribunal do júri. Eu quero saber quem é o júri que vai condenar o governador por estar matando bandido que está aterrorizando o povo. Então, deixando bem claro aqui para todo mundo, qual é o meu projeto de governo de segurança pública. Resumindo, porque eu tenho ele bem estruturado, mas qual é a premissa? Hugo, qual é a sua premissa como governador do estado para a segurança pública? Eu quero vingança. Essa é a minha premissa. A minha premissa não é de justiça. A minha premissa é de vingança. Eu vou vingar a população do estado do Ceará. Eu vou vingar a população de Uiraponga. Eu vou vingar a população de Vila Velha, do bairro Vila Velha. Eu vou vingar o pessoal de Sobral, que foi expulso lá dos conjuntos habitacionais do Caiçara. Eu vou vingar todo mundo que foi oprimido pelas facções criminosas. E se quiserem vir para cima, venham para cima do governador. Não vá para cima da polícia, não. Porque eu vou defender os policiais com unhas e dentes. Porque eu sei o que é que eles passam aqui dentro do estado para tentar resolver o problema e não deixam. Deixe o like e se inscreva nesse canal para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Para mim não é um simples gesto, é apoiar a causa. Meu sincero muito obrigado.